Hello, boys and girls. This is Teacher Leo, galerinha. Tudo bem? Como é que vocês estão, galera do sexto ano? A gente hoje vai falar sobre recursos hídricos, tá certo? A gente, na aula passada, a gente deu uma aula muito legal, muito massa. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula sobre o Oriente Médio, né? Assunto tão importante, tá certo? Porque é um assunto que a gente considera, né, se a gente, dentro da geografia, a gente chama de atualidades, né? E é um assunto tão importante, gente, porque é muito pouco compreendido, né? Muito pouca gente entende a funcionalidade daquilo ali. E a verdade é o seguinte, a verdade é que uma aula não é suficiente para explicar com detalhes todos os acontecimentos, né? Porque, como a gente falou na aula passada, é um problema de milhares de anos, literalmente de milhares de anos. Então, não vai ser 30 minutos de aula que a gente vai trazer todas as explicações. Na verdade, seriam várias aulas, a gente promover debate entre os alunos, né? A gente promover, de repente, até apresentação de trabalho para que vocês também fizessem suas pesquisas, né? Encontrassem, né? Isso empodera o aluno, né? Vocês encontrassem suas próprias respostas. E contestações também. Eu acho que falta muito isso também na educação brasileira, de um modo geral, é a contestação. É o aluno dizer, professor, eu não concordo, eu acho que isso está errado, né? E aí, a gente debater sobre isso. Por que é? Por que é que você acha que está errado, né? E chegarmos a conclusões, e você chegar à sua conclusão, que meu papel como professor não é mais aquela função de professor transferidor do conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu transfiro para você, né? O papel hoje do professor é de um, digamos, intermediador, é de um facilitador, essa é a verdadeira palavra, facilitador do conhecimento. Eu facilito, eu trago material para você, né? Eu te dou as direções e você vai seguindo o seu caminho. A gente vive um mundo hoje que qualquer um ouve o que quiser, né? Tem na notícia que quiser. Você, basicamente, hoje em dia, existe um à la carte de notícias. Então, o que você acredita, se você acredita numa coisa, por mais sem lógica que seja, vou dar um exemplo aqui, porque isso daqui, quem achar isso daqui, realmente eu vou dizer, olha, esqueça isso, de que o mundo é flat, né? De que o mundo é plano. Se tem alguém aí que acha isso, pelo amor de Deus, esqueça, né? Mas se a pessoa quiser acreditar que o mundo é plano, ela vai encontrar notícias e mais notícias. Ela vai ter como provar que o mundo é plano através de notícias, através de websites, através do que quiser. Tem vídeo de YouTube que mais tem material tentando provar que o mundo e provando que o mundo é plano, mas o mundo não é plano. Tá? Então, aquela história, cada um acredita naquilo que quiser acreditar, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Hoje a gente vai falar de um assunto um pouco mais, digamos assim, mainstream, né? E não, assim, porque vai ter gente que vai dizer que não, isso é besteira, isso é bobeira. Mas a gente vai falar de recursos hídricos e aqui eu vou falar da importância da água, tá certo? E vai ter gente aí, a gente vai encontrar no mundo aí pessoas dizendo que, não, isso é besteira, isso é bobeira, tem água suficiente para todo mundo. Essa história, estão querendo criar um terrorzinho dizendo que os recursos hídricos vão se acabar. Bom, pessoal, né, só para deixar claro aí, a quantidade, a gente é verdade que o planeta Terra, 70% do planeta Terra é formado por água, né? A maior, quase 70% é água, mas desses 70%, apenas 3% é de água doce. Então, a gente já viu que reduziu bastante, né? 3% dos 70% que a gente tem é de água doce, água que a gente pode consumir. Desses 3%, a gente só tem acesso a 0,5%, tá? Então, veja como os recursos são limitados. Ainda assim, é uma quantidade razoável, tá certo?
é uma quantidade razoável de água, se bem administrado. Até então, até o momento, ele foi suficiente para a humanidade. Mas a gente não sabe, cada vez a gente vai destruindo mais e mais e mais e mais, e a gente vai cada vez diminuindo o nosso manancial. Em alguns lugares, como por exemplo no Brasil, a gente é privilegiado, né? A gente tem água para dar e vender. Em outros, não tanto assim. Mas a gente, como ser humano, como sociedade, a gente tem que se preocupar com todos, ok? Então vamos lá. Vamos aqui, water and its importance and source, ok? Vamos ouvir? Então, água, né? Water, anotem isso daí no caderninho de vocês. Água, a sua importância e as suas fontes, né? A sua importância e as suas fontes. Vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá certo? Então, first of all, the importance of water. A importância da água, tá certo? Então, primeira coisa é a importância da água. Então, water is one of the most important substances on Earth. Então, a água é uma das substâncias mais importantes da Terra. Eu iria até mais longe aí. Eu diria que a água é a substância mais importante da Terra, né? Porque para haver vida, pelo menos até agora os cientistas não conseguiram encontrar outra forma, para haver vida é preciso ter água e é preciso ter energia solar, luz solar. A luz, ela é energia. Mas a luz, ela não é do planeta, né? Então, no planeta Terra, a luz solar vem do Sol, chega no planeta Terra, mas no planeta Terra, a substância mais importante é a água. Sem água, todas as plantas e animais, todos os seres vivos não existiriam, tá certo? Então, a gente precisa dela. E é por isso que os olhos estão voltados para Marte, né? Porque descobriram que Marte tem água. E a partir desse momento, a partir da descoberta de água em Marte, existe uma possibilidade de vida, né? Uma das coisas que eu não consigo entender, né, é como a gente agora existe essa corrida para ir para Marte, essa loucura para ir para Marte, ao invés de consertar os problemas da gente, né? Como se a gente tivesse uma casa e a casa tivesse cheia de problemas, cheia de goteira, pintura por fazer, reboco caído, parede quebrada, chão quebrado, e a gente disse assim, não, vou me livrar dessa casa e comprar uma outra casa e gastar muito mais para se mudar para essa outra casa. Tu vai vender essa casa barata e vai gastar um dinheirão para ir para essa outra casa. Eu não consigo entender, eu tentaria consertar a casa que eu moro, né? É a lógica maior. Mas a humanidade hoje em dia está nessa loucura, nessa corrida dos bilionários aí da vida. Elon Musk é o dono da empresa chamada SpaceX, né? Talvez vocês já viram aí notícia, a galera do YouTube aí, o Falcon X, né? A tecnologia de que ele traz, ele leva um jato, né, para o espaço e depois ele volta inteiro, ao invés dele se despedaçar. Tem também aí agora o Jeff Bezos, que vai sair agora no fim do ano, que é o dono da Amazon. Quem não conhece ainda a Amazon, né, da dona da Amazon Prime, mas a Amazon, forte dela mesma, é uma empresa de logística que faz entrega, entrou forte no Brasil. Se vocês não conhecem a Amazon, dentro em breve, com certeza a Amazon vai ser um big player, né, que a gente chama, vai ser um grande jogador aí do mercado de logística. E ele é o homem mais rico do planeta Terra, está saindo também para se dedicar a esse projeto. Também tem empresas como Facebook investindo em nanotecnologia, né? Tecnologia microscópica para também conhecer outros planetas. Então, está uma corrida, o Google também, está uma corrida maluca das gigantescas empresas em explorar o espaço e os problemas aqui na Terra, nada, nothing, porqueira nenhuma. Bom, voltando aqui para nosso estudo, né?
Então, apart from drinking to survive, people have many others uses for water. Então, a gente aqui, sem sombra de dúvida, a gente precisa de água para viver, a gente precisa da água dentro do nosso corpo. Nosso organismo, quando a gente nasce, a gente tem mais de 70% de água no nosso corpo, e aí, à medida que a gente vai envelhecendo, vai diminuindo, mas, na média, o ser humano tem quase 70% de água no seu organismo, tá certo? Mas a gente usa para outros recursos também. Então, a gente usa para cooking, vamos ouvir. Era até para eu estar compartilhando aqui, share sound, está melhor. Então, a gente usa para cozinhar, então a gente também precisa da água para cozinhar. Questão também alimentar, de segurança alimentar. Washing their bodies. Washing their bodies. Então, para a gente se lavar, né? Então, a água ela tem também essa função de higienizar, de a gente tomar um banho para eliminar bactérias, germes que se instalam no nosso corpo. Tá? Washing clothes. Washing clothes. Ok? Washing clothes, então lavar roupa que a gente usa. Roupa está em contato direto com a nossa pele. A gente precisa disso daí. Washing cooking utensils, cooking and eating utensils. Washing cooking and eating utensils. Então, a gente usa também para lavar os equipamentos que a gente usa para cozinhar. Isso é essencial, tá, gente? Para cozinhar e para lavar os utensílios. Por quê? Porque senão a gente teria muito mais gente morrendo, a gente pegaria infecção assim, né? Mas hoje, por conta da água, por conta de termos água, a gente pode lavar as coisas, tá certo? E a gente tem uma higiene muito maior. Né? Próximo. Keeping houses and communities clean. Keeping houses and communities clean. Então, também para a gente manter o nosso ambiente limpo, né? Para a gente lavar a nossa casa, lavar o nosso ambiente, lavar a comunidade, né? Lavar o que está ao nosso redor. A gente também tem uma outra função, recreation, such as swimming pool. Recreation, such as swimming pools. Então, a gente também, a água, a gente pode dizer assim, professor, mas isso não é importante. E é porque o ser humano, ele precisa, e principalmente nos dias de hoje, principalmente a gente que vive em zonas urbanas, em zonas de alto estresse, né? Assim, só essa arquitetura, essa selva de pedras, isso por si só já é bem estressante para o ser humano. Então, a gente precisa de recreação, sim. Faz parte da nossa saúde mental. Se a gente não se diverte, se a gente não recreia, né? Se a gente não tem um momento de desopilar, a gente realmente entra em colapso, tá certo? E aí muitas pessoas nos dias de hoje com problema psicológico, né? A gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país que a questão da arma é mais liberada, a pessoa aí entrando em parafuso e atirando em todo mundo. Então a gente vê todo dia não, mas frequentemente na televisão, chega uma pessoa e metralha todo mundo, certo? Isso é surtando, isso é para as pessoas entrando em surto, em parafuso. E aí chega e agride outras pessoas, tá certo? Então, recreação é sim uma questão de saúde. Keeping plants alive in garden and park. Keeping plants alive in gardens and parks. Ok? Então, a gente, como eu estou dizendo, né, faz parte dessa situação. Quanto mais verde o ser humano, ele precisa estar em contato com a natureza. A gente foi criado dessa forma, né? Então, a natureza acalma a gente. Então, quando a gente, por exemplo, ouve o barulho de queda d'água, prestem atenção. Da próxima vez que vocês forem para a praia ou forem para alguma coisa que tem um barulho de água, feche os olhos e foca no barulho da água, foca no barulho das ondas. Foca na respiração, inspira e expira, fica só ouvindo o barulho das ondas, ou fica só ouvindo o barulho da água, streaming of water. Veja, se você fizer isso por mais ou menos 5 minutos, veja como você não vai estar muito mais calmo depois disso daí, porque o barulho acalma. Veja como o barulho dos passarinhos cantando, dos insetos, certo? De como, né, grilo, né, como cigarra.
como a calma, ou o barulho da chuva, né? Ou o barulho das árvores balançando. Isso tudo é bem acalmante para o ser humano, tá certo? Então, aqui estão exemplos, né? Tá? Então, formas domésticas, tá certo? It is most important that the water which people drink and use for its purpose is clean water, tá? Clean water. Então, a gente precisa de água limpa. Aí vem, olha, gente, vem. Lembra quando eu disse lá no começo da aula que 0,5% da água que a gente usa precisa ser... a gente só tem acesso a 0,5% da nossa água. Só um minutinho. Ok. Só um minutinho. Então, a água limpa, a gente só tem 0,5 do que existe de água no mundo, tá certo? Para utilizar. E a gente destruindo isso daí, a água limpa, ela reduz, então a gente tem menos do que 0,5 hoje de água, porque existem muitos recursos hídricos que já não podem ser mais utilizados. Por exemplo, um exemplo clássico é o rio Tamires, né? Lá na Inglaterra. O rio Tamires é da Inglaterra, deixa eu confirmar aqui, para não... Thames River. Thames River. É esse, meu Deus, fica onde? Não, é na Sérvia, estou errado. Thames River in London. Ok, River in London. É o rio Thames. É o rio Thames River, tá. Então, o Thames River, por exemplo, olha, há 100 anos atrás, gente. Há 100 anos atrás, o rio Tamisa, né? A gente fala em português, ou Thames, River Thames, ele há 100 anos atrás, ele chegou a um ponto de ficar tão sujo que ninguém em Londres aguentava mais o fedor dele. Então, há 100 anos atrás, tá certo? Chegou-se a sociedade, né, inglesa e resolveu fazer um trabalho de limpeza do rio Tamisa. E até hoje, o rio é poluído. Veja só. Há 100 anos atrás, resolveram fazer um trabalho para limpar o rio. Mas o rio, ele até hoje, o rio, ele é poluído. Tá certo? Então, não pode ser utilizado para nada. Certo? Pode, no máximo, ser utilizado para navegação, mas não pode ser utilizado para nenhum tipo de consumo. Veja que coisa triste. Um rio que passa por dentro de Londres, ok? Então, vamos lá. A gente precisa de algo chamado água potável, ou potable water. Potable water. Ok? Potable water. Ok? Então, anotem isso daí, água potável, potable, ou potable water. Né? Com sotaque, esse website aí é um website australiano, tá certo? Então, a gente precisa dessa água potável e em muitos lugares, tá? A água, ela precisa, já não existe mais água potável, ou seja, já não existe mais uma fonte eterna de água potável. A gente nem consegue imaginar isso, porque o Brasil é tão rico, o Brasil é rico em muitos recursos naturais, e ainda mais rico em recursos naturais, recursos hídricos. Mas, por exemplo, na Europa, hoje em dia, você precisa tratar da água, tá certo? Para que ela não... para a gente poder utilizar essa água, para que a população possa utilizar essa água, tá bom? Então, na Europa, por exemplo, você precisa pegar água suja
e você precisa passar por um tratamento extremo para que ela seja utilizada como água potável. Aqui no Brasil também existe esse formato. No entanto, menos. Aqui em Pernambuco a gente trata a água, tá certo? A gente trata a água, mas a gente não chega, por exemplo, na França, na Inglaterra, chega a se tratar a água de esgoto. A água utilizada no esgoto, né? No saneamento básico, vai para um processo de tratamento extremo para poder ser utilizada novamente com água potável, tá? Aqui no Brasil, pelo menos em alguns estados, a gente ainda pode se dar esse luxo. Estados mais como São Paulo, por exemplo, acho que seria mais difícil, tá certo? Então, vamos lá para fontes de água. Okay? Sources of water. Então, fontes de água, sources of water, certo? Anotem isso, fontes de água, tá certo? Então, o que aqui são fontes de água? Fontes de água são aquela situação em que o recurso hídrico ele está ali à disposição para a gente, para ser utilizado pela humanidade, alguns no formato totalmente natural, outros é um formato aí que o homem dá uma alterada aí para facilitar a vida dele, e outros é totalmente criado pelo ser humano. Vamos vendo aí um por um. Então, surface water. A gente tem o primeiro exemplo aí, né, de surface water, ok? Então, acho que Surface water. surface water. This is water which falls. This is water which falls to the ground as rain or hail. Então, é aquele tipo de água que, literalmente, Papai do Céu manda para a gente, né? Que cai do céu e ele fica ali à nossa disposição. É o tipo da água que fica na superfície, ok? Que fica na superfície e é o formato que a gente tem mais acesso, tá certo? Então, nesse formato aqui, né? Geralmente cria-se o que a gente chama de catchment em inglês, tá certo? Catchment, que é como se a gente fizesse uma, como é que chama, meu Deus? Uma represa. A gente represasse essa água, tá certo? Então, a gente cria uma represa, como vocês podem ver na imagem aqui, né? A água é represada, então a gente usa um recurso que existe, mas a gente tenta administrar esse recurso, tenta represar, segurar a água um pouquinho para a gente poder utilizar essa água, tá certo? Então, a gente chama isso de catchment. Dam or reservoir. A gente chama de dam or reservoir. Dam or reservoir. Ok? Dam, represa, reservoir, reserva, né? Ok? Então, geralmente, essas represas, elas ficam longe dos centros, exatamente para evitar centros ou áreas de pecuária ou de agricultura, exatamente para evitar que essa água seja contaminada de alguma forma, qualquer que seja a forma de contaminação dela. Ok? A gente também tem rivers or lakes, né? Rivers or lakes. Okay? Rios ou lagos, tá certo? Esse daí é uma forma bem natural, né? O rio está passando por ali, ou o lago já existe ali, e a gente usa essa água do rio ou lago para nossos recursos. Pode ser, às vezes, uma pessoa que mora perto daquele rio ou lago, né? Uma residência, pode ser também uma agricultura, pode ser uma fábrica, né? Infelizmente, a fábrica usa muita água, tá certo? E hoje em dia existem leis para isso, né? Se uma fábrica vai usar, ela tem que usar, e quando ela colocar água fora, ela tem que tratar essa água antes de colocar fora, tá certo? Mesma coisa os lagos, né? A gente também tem os springs, Springs. né? Os springs é o equivalente ao que a gente chama de fonte de água, né? A fonte de água, né? Então, também pode ser utilizada essa fonte de água, tá certo? E aí, ela tanto pode brotar do solo, né? Ela pode ser uma fonte, a gente também em busca delas, tá certo?
Existe outro formato também, né, que é o Rock Catchment and Rock Holes, que é pouco utilizado, Rock catchment areas and rock holes. que esse daí é um formato que você, por exemplo, você tem rochas naturais ou não, e essas rochas automaticamente elas têm espaços entre elas e ali você tem a água que você pode ir retirando através de uma bomba. Vocês conseguem ver aqui, né? Pump. Você tem um pump aqui, você tem uma bomba em que essa bomba puxa, ok? A água para ser utilizada de alguma forma. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente usa muito pouco esse formato, mas em alguns lugares do mundo talvez faça mais sentido, certo? A gente também tem excavated dams, aqui é bem, né? Let's listen. Excavated dams. Aqui é um formato em que é feito pelo ser humano totalmente, né? O ser humano ele vai e escava, tá certo? E cria um buraco, é como se fosse um lago não natural, né? Como se fosse, como até um nomezinho, tem um nomezinho, tem um nomezinho, como se fosse um laguinho não natural. Quando não é natural, aí tem um nomezinho que dá. Eu esqueci agora. Represa não, esqueci o nome. Mas, bom, esse é um formato feito pelo homem, né? Escava, e a água vai acumulando, da chuva, do que seja, vai acumulando ali. E aí o homem usa, né, para seu sustento. Aqui também, ó, às vezes, quando você sabe que passa água ali debaixo, você escava, e quando você escava, a água, ela brota, ela sai do solo. Também é outra forma de você utilizar. Aqui tem um formato aqui mais residencial, né, mais particular, que inclusive foi utilizado, aqui foi um programa utilizado pelo governo de Pernambuco, na época do governador Eduardo Campos, tá certo? Que é o Rainwater Tanks, né? Então aí fez um programa que fazia como se fosse um tanque de água, como é que se diz? Uma caixa d'água, né? E aí represava. Quando chovia, a água do teto mesmo, do teto da casa, ela caía, caía numa calha e jogava para um tanque de água, para a própria família utilizar essa água. Então, também ajudou muito as pessoas nesse sentido, porque as pessoas passaram a ter acesso de água. Porque, por incrível que pareça, o sertão não é tão seco assim. Até tem uma chuvazinha. O problema é que quando essa chuva cai, a gente não usa essa água, tá certo? Então, e finalmente, bores and wells. Bores and wells. Ok? Então, aqui é um formato aqui, principalmente para regiões bem remotas, né? Tem um filme muito interessante do menino, o menino que catou o vento, o menino que controlou o vento. É um clássico, esse filme todo mundo adora, foi muito bom. Que é a história exatamente de um menino que ele estuda, apesar de todos os pesares, apesar de todas as dificuldades, na África, e a comunidade é uma comunidade muito pobre, a seca cada vez aumentando, dificuldade de criar animais, de fazer plantação, então a fome é muito grande, a miséria é muito grande, o menino quer que o menino vá, o pai do menino quer que o menino vá trabalhar, e o menino estuda, dá o máximo possível para estudar e aprende a puxar água, né, a fazer um poço e usar esse equipamento como energia. Ele puxa a água para cima e aí a comunidade tem acesso à água, tá certo? E é por aí. E a gente tem, finalmente, que é muito comum para a gente, né? Os poços artesianos, artesian bores, Artesian bores. ok? Que é a gente usa inclusive em Ouro Preto, né? Tem muito Ouro Preto, a gente escava e já tem água, né? Um pouquinho que a gente escava já tem água. Então, os poços artesianos, por conta também esse eterno racionamento, às vezes melhora, às vezes piora, mas em muitas casas em Ouro Preto tem poço artesiano, porque não dá para depender, infelizmente, não dá para depender da Compesa, né, boys and girls? Então, a gente vai ficando por aqui hoje, né? Espero que tenham gostado aí da aula da gente sobre recursos hídricos. A gente viu aqui, né, a importância da água e formas de se conseguir essa água. Então, o homework de hoje é exatamente isso, que você procure
uma outra forma, tá certo, de se conseguir a água e também uma outra importância, além dessas que a gente viu. Pesquise aí no YouTube, ou no Google, tá certo? Botem no Google Class, no Google Translator, vixe Maria, Google Tradutor, e enviem para mim via Class App, ok? Então, that's it for today, and see you later, alligators.